Estamos de volta ao Jornal da Zimbo. O convite é para a revista Zimbo. A partir do ano de 2025, Angola vai contar com 3 novas províncias. O documento que aprova esta nova divisão político-administrativa do país foi, na última quarta-feira, aprovado na Assembleia Nacional com votos favoráveis da maioria parlamentar, ou seja, do MPLA. Para além das 21 províncias, o documento fixa o território da República de Angola com 326 municípios e 371 comunas. A divisão político-administrativa do país precisou apenas 97 votos do partido com maioria parlamentar para ser aprovada. A partir de 2025, o país terá 3 novas províncias: Icolo e Bengo como resultado da divisão de Luanda, Cubango como resultado da divisão do Cubango e Mochico Leste como resultado da divisão do Mochico. Ao invés das atuais 18 províncias e 164 municípios, o território nacional passa a ter em 2025 21 províncias e 325 municípios. Uma divisão que, na opinião da UNITA, visa apenas atrasar as autarquias. Obviamente que está aqui clara a ideia de que não se vai implementar as autarquias. Ou seja, passar de 164 municípios, onde não se conseguiu implementar autarquias, para 325 municípios, está confirmada a não realização de autarquias no nosso país. Com a maioria parlamentar que detém, o MPLA aprovou o diploma que defende ser o instrumento com o qual o Estado vai dar mais poder aos municípios. Nós continuamos a priorizar a máxima que a vida faz nos municípios. É óbvio que a ideia que nós queremos passar é uma rápida e eficiente municipalização do país. Portanto, nós saímos de 164 municípios para o dobro disso e, portanto, a ideia é entregar mais poder às instâncias inferiores da organização do Estado para que aí, efetivamente, se possa realizar vida nesses municípios. Portanto, o que nós esperamos é que, com a transformação dessas unidades que antes eram comunas, passando para municípios e a sua competente transformação em unidades orçamentais, isso faça com que a vida dos munícipes melhore nessas circunscrições. O diploma já está aprovado e deverá ser promulgado nos próximos dias. A UNITA não vê com bons olhos a lei cuja iniciativa partiu do Executivo, mas coloca de fora a ideia de pessimismo. Do lado do partido no poder, a nova divisão do país nada impede as autarquias, tão pretendidas pela. Bem, vamos olhar para esta matéria, começando por referir que o diploma está aprovado. A partir de 2025, o país deixa oficialmente ter 18 províncias e passa a 21. Dr. Albino Paquice, isto vai representar custos ou não para o orçamento? Boa noite, Leda. Boa noite, Dr. José Fernandes. Boa noite aos telespectadores. Pois, Leda, penso que vai representar custos, mas as razões para esta divisão político-administrativa são as seguintes. Aliás, vale a pena muito rapidamente passar, que é o crescimento demográfico, expansão e aglomerado populacional, reduzir as assimetrias regionais, promover o desenvolvimento harmonioso, pois qualidade da organização e prestação dos serviços essenciais básicos às populações. O Dr. Carlos Feijó escreveu uma obra, ele, mais um grupo, ele organizou o grupo, e diz assim nesta obra: considerações, e isto é num tomo muito grande, estão 3 tomos, onde este tomo é do enquadramento dogmático daquilo que é o pensamento geral da nossa Constituição. Muito rapidamente, é um minutinho. Diz assim: destas considerações, ressalta que a primeira nota saliente do regime constitucional, que no âmbito da decisão política, tudo aponta para que a opção constituinte da nossa Constituição da República de Angola se possa considerar inserida na tendência contemporânea de aceitação e consagração de sociedades e administrações plurais, é rápido, Leda, vou terminar, enquanto formas de descentralização, opção essa que favorece o aparecimento ou a consolidação de modos de participação democráticos das populações na gestão dos assuntos públicos de natureza política e administrativa. Está a dizer assim, que
A nossa Constituição de 2010, que mereceu a revisão em 2020, tinha a tendência de levar a que as pessoas participassem mais nas decisões políticas e administrativas. Isto quer dizer, numa palavra, autarquias locais. Para que a nossa democracia, que é representativa e participativa, tivesse o pendor representativo dos deputados e órgãos do governo e participativos para que as pessoas participassem. O doutor Esteves Hilário, que eu respeito muito, meu colega na Universidade Católica, quando vem dizer que estamos a municipalizar para tornar os municípios entes financeiros autônomos, não está a dizer a verdade. Por uma razão muito simples. Porque o que está a acontecer agora, que nós temos 164 municípios e não estamos com capacidade para que os municípios giram as finanças, porque não têm finanças, não vai acontecer quando tivermos 325 municípios. Não é verdade. Porque o dinheiro não chega. Primeiro ponto. O segundo ponto, eu fui ler várias coisas esta semana e li o engenheiro Fernando Pacheco. O engenheiro Fernando Pacheco assina uma coluna que é Conversa na Mulemba. E ele diz assim, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Que era uma canção que se cantava de quando a pessoa não quer sair do lugar, não quer sair, inventa muitas desculpas para não sair. Mesmo quando assume os mesmos processos, que são causas que levam para os mesmos efeitos. Essa primeira parte que me perguntas, Leda, não é compreensível que o nosso governo, que hoje esteja com problemas financeiros, consiga dizer que vamos dividir para que as pessoas vivam melhor. Não é verdade. Eu, pelo menos, assumo que não é verdade, porque isso tem custos muito grandes e os custos, e nós estaremos aqui. Já que dividimos, nós vamos estar aqui para ver, porque se nós usamos as mesmas formas de governar, vamos ter os mesmos resultados. E nesta parte financeira, não creio que não vamos ter dificuldade, vamos ter muitas dificuldades. Doutor José Fernandes, boa noite. Que visão é que tem desta divisão? O documento está, o diploma está aprovado. A partir de 2025 serão 21 províncias no país com 326 municípios. Exato. Boa noite, Leda. Boa noite, doutor Paquice. Boa noite aos telespectadores. Sim, eu tenho uma perspectiva de abordagem muito diferente. Nota que a questão da divisão político-administrativa do país não é nova. Esse é um problema que vem desde 1975, quando nós fomos independentes. Note que já na altura da independência, o país, para chegarmos às 18 províncias, dividiu a região das Lunda para Lunda Sul, Lunda Norte, dividiu a região do Kwanza, Kwanza Sul, Kwanza Norte e criou a província do Bengo. Quer dizer que no nosso processo histórico, essa questão no aumento do número dos municípios, das comunas, sempre se colocou. É uma questão histórica. E parece que na análise que foi feita e no senso comum da pesquisa que nós fizemos, é quase que consensual, pelas razões que o Dr. Paquice enumerou no início, a questão da divisão da província do Cubango e da questão da divisão da província do Mochico. Pela dimensão territorial, pela demografia, pelos desafios que existem do acesso às áreas mais remotas. Parece que em relação a essas duas províncias não há muita temática, não há muito debate em relação a isso. A questão principal é a província de Luanda. E aqui também, deixa-me fazer uma referência muito válida, baseado na revisão constitucional em 2010, que o Dr. Paquice também fez referência. Em 2011, a Assembleia Nacional aprovou a desanexação dos territórios dos municípios do Icolo e Bengo e do município da Kisama da província do Bengo para a província de Luanda. Em 2011, estamos a falar de 13 anos atrás. Esse território que hoje o governo atual sentou, avaliou e decidiu que não, este território tem que voltar ao seu habitat natural, nunca fizeram parte de Luanda. Quer dizer, independentemente das razões políticas... Nunca fizeram, não, passaram a fazer parte de Luanda. Sim, Luanda. passaram, mas originalmente nunca fizeram parte da província de Luanda. E quando elas foram acopladas à província de Luanda, não houve esse celeuma que nós estamos a assistir. Quer dizer, e isso, em 2011, eu na altura não tinha possibilidade de comentar isso, mas as pessoas que me conhecem já tinham colocado um comentário na mesa a dizer que isso foi um erro. A questão do município do Icolo e Bengo e do município da Kisama passarem para a província de Luanda. Resultado, a administração da província de Luanda nunca foi capaz de levar os serviços técnico-administrativos, sociais e políticos a esses municípios. Será capaz agora? Hoje a avaliação que foi feita é voltar à forma original, é corrigir o erro que se cometeu em 2011. Mas em relação a este processo, doutor, existem duas questões muito levantadas. Uma prende-se com os gastos financeiros que esta divisão vai obrigar ao Estado. E a outra tem a ver com o se vai ou não adiar a implementação das autarquias. Não. O consenso que nós temos é que o processo da divisão político-administrativa é completamente diferente da questão das autarquias.
já comentamos isso, já houve debates muito profundos sobre isso. A própria UNITA, o próprio MPLA dizem que são processos completamente diferentes. E nós sabemos o estágio em que está o processo da implementação das autarquias. Mas olhando para a no lógica país. de com 164 municípios era difícil chegar-se a consenso sobre a implementação das autarquias, agora com quase o dobro, nós temos é ou não mais complicado? Eu acho que as variáveis não podem ser analisadas nesse sentido. Quando eu me refiro ao histórico de 1975, quando surgiram em Angola um país novo, surgiram mais 6 províncias, o número de municípios que surgiu era quase o dobro. Mas o contexto hoje é completamente o contexto mudou, diferente, exatamente. No meu ponto de vista, hoje nós em Angola, com boa vontade, com parcimônia, com boa gestão pública, é aí que nós temos que apertar. Nós estamos em melhores condições hoje para implementarmos, para assistirmos os municípios do que há 30, 40 anos atrás. Quando surgiram aquele... A minha dificuldade tem existido no seguinte, por que razão é que um país de quase 35 milhões depende da decisão de 100 pessoas do Biro Político e de 600 do Comitê Central? Desculpe, doutor, isto para mim tem feito muita confusão, ou seja, quando nós todos podíamos participar, aliás, o próprio doutor Carlos Feijó e o seu grupo escrevem isto, porque a razão é que nós, que temos que participar dos processos de decisão, somos excluídos, e um grupo do Biro Político de 100 pessoas, de repente acordam e dizem assim, não, o problema está aí, é rápido. O poder instalado em Angola também não tem o bom entendimento sobre o que é, estou a citar o engenheiro Fernando Pacheco, sobre o que é e como deve fazer uma consulta pública ou uma escutação. Nós, quando escutamos, não podemos escutar os nossos. Mesmo em casa, quando um pai quer fazer retificações, não houve só a mulher de madrugada no quarto, houve também os filhos. Filho, quero partir aqui, quero fazer isso, vamos fazer como? Doutor Paquice, eu tenho duas críticas em relação a este processo. A primeira, o que eu quero deixar claro é que não podemos olhar para essa questão da divisão político-administrativa como um problema da forma como isso está a ser colocado. E não podemos dizer que não, a criação de mais metade dos municípios que existiam antes vai criar dificuldades, porque na análise, o governo apresentou agora o relatório econômico. Olha para os argumentos que foram utilizados. O relatório econômico que foi apresentado pelo das Ministério... diferenças que existiam nestes 164 A questão se existe dinheiro para essa administração, as novas administrações funcionarem ou não. O relatório de finanças que foi apresentado pelo Ministério de Finanças diz que, o relatório é público, existem fundos para suportar a criação desses novos municípios que foram criados. Portanto, não, espera aí, doutor Paquice, um minuto. O relatório que foi apresentado diz isso. Agora, uma questão é certa. O processo para a criação, para a aprovação no Parlamento desta nova divisão administrativa realmente peca. E aí eu concordo com o doutor Paquice, a questão da consulta pública. Eu acho que os 2 meses do anúncio que foi feito da criação da divisão, sobretudo da província de Luanda, o timing foi muito curto para chegarmos a essa aprovação. Aí eu concordo. O processo, a metodologia que foi usada para a consulta pública não é clara. Aí nós podemos criticar o engajamento do resto da sociedade, que tem uma opinião clara sobre o assunto. O outro assunto, que eu acho que é muito relevante, é a questão, esse é um facto, está aprovado, o sistema legislativo parlamentar já aprovou, é a visão de onde ficam situadas as capitais. Luanda, Cachito e Colibengo, Catete, se quisermos, ficam a uma distância de 75 km. Nós teremos, do ponto de vista administrativo, 3 capitais de província do país separadas a 75 km. Aí eu acho que, sob o ponto de vista da convergência, sob o ponto de vista da geografia, precisamos fazer uma análise, eventualmente descentralizar algumas capitais dos sítios mais distantes, porque da forma como está a conformação geográfica, doutor, isto de facto representa um desafio. Quem conhece um mínimo de países europeus e americanos sabe, por exemplo, que Paris é maior do que Luanda. Sabe que Nova Iorque é maior do que Luanda. Sim. São Paulo é maior do que Luanda. Sabe, por exemplo, que Lisboa, do ponto de vista da extensão, é maior do que Luanda. Tem mais quilómetros. Eu acho que nós podíamos apostar na requalificação, mas agora já dividimos. Mas aqui um problema grave, que é aumentar 3 províncias, são mais 3 governadores. E o governador não está sozinho, está o governador e todos os diretores provinciais, das finanças, da educação, de tudo, de vice-governador. Onde é que, doutor, temos que pensar primeiro nos carros, nos seguranças. Não, só um bocadinho. Os governadores usam carros novos.
não usam carros usados. É muito rápido. É o governador, 2 vice-governadores, depois os diretores dos gabinetes todos, depois os municipais, depois... Ou seja, a nossa pergunta, nós até podemos não saber isso. Delegados. Nós até podemos não saber isso, está a ver, doutor? E como, pronto, quem comunica na televisão, nós até podemos não saber. Mas quem está a propor, diga assim, olha, a partir de 2025, nós temos uma barragem que vai dar dinheiro. Temos uma barragem que vai dar uma cobra que vai dar dinheiro para fazer essa barragem na televisão. Porque se nós hoje estamos a dizer que as administrações municipais só receberam o dinheiro do Orçamento Geral do Estado a partir do 5º mês deste ano, ou do 6º mês deste ano, onde é que em 2025 nós vamos buscar dinheiro para os 325 municípios? E para mim era importante, Leda, e os telespectadores, mas o doutor José Fernandes, é que quem defende essas ideias são os intelectuais do partido. Peço desculpas fazer essa abordagem na televisão. São pessoas que pensam. E se as pessoas que pensam nos levam todos a pensar assim, como se nós fôssemos pessoas sem memória, desculpa lá. Exato, doutor Paquista, nós temos memória. É um bocadinho dizer. E me parece vocês não entendem nada. Reduzir nós a análise, somos os intelectuais disto tudo. Doutor Paquista, me parece que reduzir a análise desse processo para os carros que vão ser comprados para o governador... Sim, mas eu estou pensando no carro que o governador não anda a pé. Um minuto. Ele não anda a pé. Reduzir essa análise aos meios que vão ser comprados para o governador, o vice-governador, o sistema administrativo, me parece muito por baixo. Não, agora, não nós temos que olhar o alcance desta medida. Doutor, não é por baixo. Espera aí, doutor Paquista. Não é por baixo. Temos que olhar o alcance dessa medida. Estou a falar do Palácio em relação à população. As falar do infraestruturas que vão estar ao serviço da população. Nós estamos aqui... As pessoas que vivem em Catete, na Kisama, na região do Icolo e Benco, quando querem tratar um bilhete de identidade, coisas simples, quando querem tratar uma certidão de nascimento, tem que vir no centro de Luanda. Aqui tudo está... Os serviços todos estão concentrados aqui no centro da cidade de Luanda. Estamos de acordo. É por isso olharmos... Temos que ter razões para olhar para o histórico da nossa divisão. Estamos de acordo. O que é que o governo está a dizer? Tirando a análise política, a análise econômica, esses serviços que não estão disponíveis para o indivíduo que vive em Catete, para o indivíduo que vive na Kisama, vão ser levados para lá. Longe de pensar, o carro vai ser comprado doutor, para o governador provincial. Mas aí é mais fácil. Desculpa, doutor Paquista. Aí é mais fácil. Quando se muda a lei, se muda este pressuposto na lei, a comuna continua comuna e recebe um pressuposto legal como adenda para tratar o bilhete de identidade. É escusado que a comuna se transforme em município, porque ao transformar uma comuna em município, em um município em província, eu tenho que, portanto, levar para lá tudo aquilo que uma província deve ter. É mais fácil se nós quiséssemos poupar dinheiro. Só que há aqui uma coisa. Mas a lógica é essa. O que o governo está a dizer é exatamente isso que o doutor Paquista está a dizer. De resto, é eu penso que a Leda fez cidadão. aqui uma pergunta que eu também gostaria... É isto que o governo está a defender. Que eu gostaria é isso que o doutor Paquista está a dizer. Doutor, eu gostaria de fazer aqui também uma abordagem rápida sobre a questão das autarquias. O termo autarquias vem do grego. Já falamos aqui várias vezes e podemos repetir. Que as autarquia significa autonomia. Eu penso que é momento já de o Estado angolano olhar para as pessoas como adultas. As pessoas adultas participam nos processos de decisão, tomada de decisão. Porque nós vamos ter em 2025, doutor José Fernandes, 325 municípios com administradores nomeados pelos governadores provinciais do partido que governa. Não, mas isso não impede, como foi explicado então, também, o que significa? Não impede que as autarquias não sejam implementadas nestes 326 municípios. Não impede. Um processo não tem nada... Então, é por isso... Não, doutor Paquista. Não, vamos esperar. Nós temos, enquanto cidadão, enquanto angolanos, essa é a cobrança que temos que fazer aos decisores políticos, sobretudo ao Parlamento. Vamos esperar. Porque isso vamos comentar um bocado, acho que sim, mas o papel do Parlamento é finalizar... Qual é a minha opinião sobre isso? Da mesma maneira que foram céleres na aprovação dessa nova divisão política administrativa do país, também devem ser céleres, aí eu estou de acordo com o doutor Paquista, na aprovação do pacote legislativo que vai permitir que o governo implemente as autarquias. São duas questões. Já vamos mostrar para a questão do Parlamento. Só aqui um assunto que é muito importantíssimo. Paquista. Nós precisávamos de partilhar estas coisas. Exatamente. O partido que o governo precisa de partilhar estas coisas, porque tem o seu eleitorado, é verdade, mas há outro eleitorado que não é seu. E então tem de partilhar, aqui as autarquias é também uma forma de partilhar o poder. Temos dito, não vale a pena levar o peso todo sozinho. O burro quando leva todo o peso sozinho,
depois cai, porque morde o peso nas costas. Partilhe o peso pelas aldeias. É mais importante do que levar todo o peso. Neste momento, o partido que governa está a levar todo o peso sozinho e está a ficar muito cansado. Não, doutor Paquito. Muito cansado. Leda, deixa-me só fazer essa nota sobre a 30 autarquia. segundos também, Qual é a doutor, percepção para que eu seguirmos. tenho sobre a questão das autarquias? Me parece que a UNITA e o MPLA, os dois partidos, um no poder e outro da oposição, querem ter, os dois partidos, protagonismo sobre este problema. Eu tenho dito isso várias vezes. A questão da autarquia tem que se colocar o país em primeiro lugar. Me parece que há ciúmes partidário dentro da UNITA e dentro do MPLA. Me parece que os dois partidos, alguém quer aparecer como o pai que geriu as autarquias no país. Acho que o principal desafio que existe aqui é esse. Aliás, nós temos estado a acompanhar, eles criaram essa comissão entre a UNITA e o MPLA que estão a tratar da questão das autarquias, mas o resultado demora. Nós, enquanto sociedade, o que é que temos que fazer? É cobrar os deputados da UNITA e do MPLA, não é só do MPLA, atenção, da UNITA também, para trazerem os resultados da mesa. Bem, é o que nós temos que cobrar. Nós vamos seguir, o que não demora aqui é o tempo. Encerrou na quinta-feira o ano parlamentar 2023-2024 com 18 leis aprovadas e publicadas em Diário da República. A avaliação individual dos deputados é divergente, enquanto para a Presidente da Assembleia Nacional é importante continuar a priorizar matérias que promovam o bem-estar das pessoas e a proteção dos grupos sociais vulneráveis. Embora o ano civil 2024 esteja apenas no 8º mês, já o ano parlamentar chegou ao fim nesta quinta-feira, 15 de agosto. É o próprio regimento interno da Assembleia Nacional que estabelece as datas para a abertura e encerramento do ano parlamentar. Foram aprovadas e publicadas em Diário da República 18 leis das 30 iniciativas que tramitaram este ano pelo Parlamento. Grande parte das leis foram aprovadas foram da iniciativa do Presidente da República, enquanto titular do Poder Executivo, e uma iniciativa do Grupo Parlamentar da UNITA. Aqui a questão mais importante é que não basta legislar. É importante que as leis que nós aprovamos, as leis tenham impacto na vida das pessoas. Isso também não aconteceu. Digamos que o ano foi positivo, tendo em atenção a quantidade e a qualidade de diplomas legais que foram aprovados e também, sobretudo, pelos eventos internacionais que Angola, o Parlamento angolano acolheu durante este ano parlamentar. E para a Presidente deste órgão de soberania, é importante continuar a legislar a favor do bem-estar e da proteção das pessoas em estado de vulnerabilidade. Continuaremos a advogar para uma educação de qualidade, saúde para todos e a promoção dos direitos dos mais vulneráveis, buscando o fortalecimento permanente da nossa democracia e dos direitos humanos. 2 chefes de Estado marcaram presença este ano em sessões solenes por ocasião das suas visitas de Estado ao nosso país, nomeadamente José Ramos Horta, do Timor-Leste, e Andry Rajoelina, do Madagascar. Entretanto, antes do início do ano parlamentar, também estiveram na Casa das Leis 2 presidentes, nomeadamente de Cuba, Díaz-Canel, e do Brasil, Lula da Silva. Doutor José Fernandes, vamos olhar para esta matéria, lembrando que no seu discurso a Presidente da Assembleia Nacional destacou um ciclo político marcado pela saudável dinâmica do debate político democrático, tendo suscitado algumas vezes acesos debates. É verdade, Leda. O ano parlamentar encerrou e, de facto, observamos o empenho do lado de todos os deputados, do MPLA, da UNITA, do PRS, da FNLA, do Partido Humanista, um certo empenho no sentido de facto, tentarem ajudar para resolver os desafios que o país tem. E, nesse ponto de vista, o que a Presidente do Parlamento disse, houve uma convivência saudável, os deputados notava-se que interagiam muito bem, também isso por conta de muita juventude e do género feminino que entrou no Parlamento, acho que isso foi das coisas positivas que aconteceram, mas mesmo assim ainda temos desafios grandes ao nível do Parlamento. Desafios são estes? Por exemplo, 18 leis é uma média de 1,5 por mês, e me parece que um deputado a trabalhar para aprovar uma lei por mês é muito pouco. O cidadão não paga salário, 30 dias de salário para aprovarem uma lei. 18 leis para 12 meses é muito pouco. O segundo aspecto é o que nós estamos a falar antes. O desafio das autarquias. Neste momento, o Poder Executivo já disse que está na mão do Poder Parlamentar. Portanto, os parlamentares têm que fazer tudo por tudo para darem essa prenda aos angolanos. E enquanto os deputados não aprovarem, tirando de parte
as cores e as ideologias políticas, porque esta questão das autarquias é o que todo cidadão angolano quer. O MPLA, a UNITA, como os maiores partidos, um que governa, outro da oposição, eles os dois têm a responsabilidade de dar essa prenda aos angolanos. A nossa expectativa é que antes desse ano parlamentar terminar, teríamos essa lei aprovada. Faltam só 2 ou 3, se não estou em erro. Uma. Qual é a fratura que existe para não aprovarem essa lei? E uma vez mais, o ano parlamentar terminou, vamos remeter este assunto ao próximo mandato. A expectativa é que, eventualmente, no próximo mandato, depois dos deputados virem de férias, é esse o desafio e é esse o apelo que fizemos a todos eles, consigam desbloquear os gargalos que existem em torno dessa lei das autarquias, porque realmente é fundamental. Aí sim, nós podemos olhar e dizer que não. De facto, o Parlamento está a trabalhar, nós temos finalmente as ferramentas que o Governo precisa para implementar a autarquia. Dr. Paquice, além das 18 leis aprovadas, há também a questão desta legislatura ter sido marcada por audições a alguns auxiliares do titular do Poder Executivo. Lembrando-se, por exemplo, ministras do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, Transportes, Recursos Minerais, Petróleo e Gás, e queria que se pronunciasse sobre isso. Algumas audições foram à porta fechada, mas as que foram a porta aberta, a imprensa teve a oportunidade de ouvir e colher aquilo e de nos transmitir aquilo que parecia de interesse público. É um passo que não se tinha dado ainda, essencialmente as audições feitas aos ministros. Penso que foi muito importante ouvirmos os ministros. Aquela de porta fechada do ministro Abreu não foi boa, porque nós queríamos saber muitas coisas do ministro, e aliás teve lá portanto, o nosso jornalista aqui da TVzinho, o Leão Vital, portanto, queria fazer mais perguntas e era preciso que nós soubéssemos qual é o estado dos transportes no país. Foi importante. Outra nota, Leda, importante é dizer que a doutora Carolina Cerqueira tem segurado o Parlamento. Foi difícil no princípio, porque havia muita insubordinação, de alguma maneira, mas penso que tem segurado o Parlamento. Há um clima de paz no Parlamento, de tranquilidade. Por acaso visitei uma vez, mas a tranquilidade, os deputados entendem isso. Mas ouvindo Virgílio Chova e Liberty Chiaca, parece que estamos a falar de 2 deputados que vivem em hemisférios diferentes. Um diz que está tudo bem e o outro diz que há muita coisa de facto que está mal, que tem que ser mudada. Qual é a responsabilidade que têm os parlamentares? Bem, a nossa lei, no artigo 141, número 2, vai dizer assim, muito rápido: a Assembleia Nacional é um órgão unicameral, representativo de todos os angolanos, que exprime a vontade soberana do povo e exerce o poder legislativo do país. Os deputados, Leda, representam a vontade soberana do povo. E aqui eu penso que os deputados têm que ter alguma coisa que é a seguinte: têm que perceber a responsabilidade que têm de representar uma vontade. A expressão que tem se usado aqui é a empatia. Um deputado é essencialmente alguém empático com a situação das pessoas para levar a situação das pessoas no Parlamento, porque ele no Parlamento representa o povo. O que eu tenho perguntado a muitos deputados, tanto do MPLA como da UNITA e de outros partidos, é: meus irmãos, vocês andam mesmo no bairro? Vocês vão mesmo vestidos, vão mesmo de chapéu, sapatilhas no bairro mesmo? Vão mesmo no bairro? Vão no bairro, para ver como é que o povo está. Porque um deputado que não entra no bairro, que não tem água, não tem saneamento, não tem luz, não tem nada, não consegue depois representar a vontade do povo. Está a se representar assim mesmo e o partido político. E é muito grave quando um deputado que foi eleito para representar o povo está a se representar assim. Por isso é que alguns dizem: não, está tudo bem. Mas quando o deputado diz está tudo bem, está a dizer está tudo bem, e está a cozinhar o feijão com os ossos do povo, porque o povo está a sofrer. É aí onde eu acho que nós temos que pedir, aqui estou de acordo com o que diz o Dr. José Fernandes, temos que pedir aos nossos deputados que sejam mais contundentes. Aqui pedimos aos do partido político que governa, mas também pedimos aos partidos políticos da oposição. Porque nós temos visto as outras oposições, noutras realidades, que são duras. A nossa oposição tem sido dura, mas penso que podia ser mais, para depois não ser nivelado no mesmo saco. Porque eu acho que fazer oposição é fazê-la em todos os níveis para levar aqueles que tomam a decisão de dizer: não, meus irmãos, aqui parece que temos que ter, portanto, algum consenso. E aqui vale a pena dizer isso para terminar, Leda. Os nossos deputados têm que saber encontrar consenso. O consenso não é alguém ganhar, é tomar uma decisão que beneficie a todos sem que prejudique ninguém. Os nossos deputados ainda não estão capazes de fazer isso. Mas, de resto, o ano terminou e vamos esperar
que eles aprovem a lei para as autarquias locais. Só essa deixa a última parte do topo aqui. Quando diz beneficia todos, não estamos a dizer todos os deputados. Aqui o Parlamento não pode olhar os interesses ideológicos da UNITA ou os interesses ideológicos do MPLA. Tem que meter a nação angolana em primeiro lugar, o cidadão em primeiro lugar. Essa questão das autarquias, repito, é um exemplo claro. Eles têm que se unir, eles têm que meter as diferenças políticas de parte e meter o desejo do cidadão, que hoje todo mundo, nas 18 províncias de Cabinda, daqui vamos falar nas 21 províncias, daqui a pouco, estão a clamar pelas autarquias. Então os deputados têm que resolver isso. Não é interesse dos partidos, não, é interesse da nação. Obrigada. Vamos seguir e dizer que a Ministra das Finanças admite que os atrasos salariais na função pública podem continuar nos próximos meses. Vera Daves esclarece que na base deste cenário está o serviço da dívida pública que tem condicionado o cumprimento dos vários compromissos financeiros do Estado. O estado atual das finanças públicas foi avaliado pela equipe econômica do governo em reunião orientada pelo Presidente da República. O encontro teve como ponto único da agenda de trabalho a análise do relatório sobre a execução do Orçamento Geral do Estado referente ao segundo trimestre do ano em curso. O momento serviu igualmente para o ponto de situação sobre a capacidade do Estado em honrar os seus compromissos financeiros, com destaque para os salários da função pública, que nos últimos meses não têm sido pagos em tempo oportuno. Existe um desfazamento entre o timing, o momento de entrada na conta única do Tesouro daquelas que são as receitas fiscais e as datas associadas aos compromissos a que temos que fazer face. Se nós estivéssemos numa situação financeira que tivéssemos já conseguido constituir uma boa almofada para minimizar esse timing, os cidadãos quase que não sentiriam isso, porque a almofada que tivesse sido constituída permitiria cobrir esse desfazamento. Mas por causa da pressão do serviço de dívida, que em alguns meses é maior que noutros, não nos tem sido possível constituir essa almofada. Vera Daves lamenta os atrasos registados no pagamento dos salários, mas não descarta uma provável repetição deste cenário tenebroso para os funcionários públicos. Existe esse risco, sendo totalmente honesto. Existe esse risco porque está relacionado com a pressão do serviço da dívida e com os timings de entrada da receita. Mas tudo estamos a fazer para que o risco seja sempre minimizado e mitigado, porque temos consciência dos constrangimentos que isso causa às famílias angolanas. A Ministra das Finanças falava à margem da reunião da Comissão Econômica do Conselho de Ministros. O encontro, orientado pelo Presidente da República, fica marcado pela aprovação do relatório de execução do OGE referente ao segundo trimestre de 2024. Dr. Albino Paquice, os salários vão continuar a atrasar. Está a ver o que nós estávamos a dizer há pouco tempo, né? Que o país não tem dinheiro. Então, se nós não temos dinheiro, estamos a multiplicar o município. Eu aqui não vou discutir, porque essa parte já passou, tá? Mas é essa a questão. Se nós não temos dinheiro, não te rias, doutor Jorge Fernandes, não temos dinheiro para pagar salário, tá? Isso estamos a dizer. Então, há ou não há? Mas a almofada está aí, a almofada não tem dinheiro. Mas o que existe aqui, estas coisas podem ser negociadas, a almofada pode ser negociada. Da dívida pública. Se nós pagamos a dívida pública, primeiro essa dívida pública, nós tínhamos que auditar a dívida pública interna e externa. Era preciso auditar. O que é que estamos a dever, a quem é que estamos a dever aqui e a quem é que estamos a dever lá fora. É muito rápido. E depois, pedir a estas pessoas com quem nós estamos a negociar a dívida, que ao invés de pagarmos no dia 10, pagamos no dia 20. Mas já foi feita essa negociação ou não? Sim, mas o problema que está aqui é clareza nas contas públicas. A ministra diz bem, a nossa receita não chega ao tempo suficiente para nós pagarmos e ao mesmo tempo pagarmos salário. Mas se nós não conseguimos fazer isto, então por que a gente não se organiza primeiro? Então, mas o problema é este. O segundo é, eu aqui vou citar uma figura rápida, não vou ler mais, só vou citar o nome, que é Ferreira Pestana. Vou citar Ferreira Pestana, que faz umas perguntas à ministra e diz assim, mas então em 2014 nós estávamos pior do que hoje, nós conseguíamos em 2014 pagar, tanto aos funcionários públicos. E depois, que tipo de dívida é essa que não nos permite, efetivamente, podermos pagar aos funcionários públicos? Mas depois há outra ideia. O Orçamento Geral do Estado de 2024 ficou orçado em $65. Previsão do petróleo. Preço do barril. Previsão do petróleo. Preço do barril 65 dólares.
e o barril de petróleo nunca ficou abaixo dos 75, 80. Nós temos um excedente, não é? Nós temos o excedente de $10 a $15. Esse dinheiro está onde? É muito dinheiro. Dá para pôr no Orçamento Geral do Estado, dá para pôr nos salários. E depois, há uma pergunta que o Estado faz, diz assim, o MIFIM, o Ministério das Finanças, também vai negociar com os nossos credores, onde nós temos pagamento dos nossos filhos na creche, na escola, portanto, no carro que nós devemos, no banco, também vai negociar com eles porque estamos a pagar juros de mora. Olha, isso tudo nos leva a dizer o seguinte, o Estado angolano, por favor, uma das coisas que não pode realmente atrasar é o salário. O que está a acontecer agora? Se nós não temos o salário até ao dia 28 ou dia 30, em que nós temos que pagar as nossas obrigações com os serviços e bens que nós também pedimos na nossa família, nas nossas casas, nós vamos pedir o dinheiro nas quinglas. As quinglas já não estão a fazer troca, agora estão a dar dinheiro. Mas estão a dar com juro. O indivíduo, se recebe 200 mil kwanza, tem que pagar 300. Se recebe 100, tem que pagar 150. Isto não se paga em 3, 4 meses. Empobrece as famílias que já estão pobres. E o apelo que nós deixamos aqui à ministra, vou terminar com isto. Eu, pelo menos, pessoalmente, gosto muito da ministra Vera Dados, mas já gostava mais. Mas o problema está na ministra, o Dr. Paquis? Não, quem representa as finanças é a ministra. Eu já gostava mais. A ministra é religiosa, já gostava mais. Estamos a tempo de dizer, não, camarada presidente, vamos mudar as prioridades. Também podemos dar as prioridades. Ao invés de pedirmos muitas dívidas e pagarmos, vamos ainda pagar os nossos filhos, depois vamos resolver lá fora. Depois há aqui uma coisa que eu devia deixar aqui rapidamente, que é, nós não podemos ter um governo que diz não tem dinheiro, mas os seus servidores são nossos irmãos servidores públicos, vivem como se nada tivesse acontecido no país. Continuam a brilhar, continuam bem postos gordinhos com fato e gravatas novos, os carros limpinhos, as casas nos talatonas e boas-vidas. Quer dizer, não pode. Se é para sofrer, vamos sofrer todos. Ou então, não são angolanos daqui, tem um bilhete VIP. Isso não pode ser. Temos que reclamar sobre isso, porque o país e são nossos irmãos. Temos que ajudá-los a perceber que este tempo é um tempo passageiro. Olha que os outros também estavam assim, e hoje não estão assim tanto. Dr. José Fernandes, os salários vão continuar a atrasar. Temos todos vários compromissos, tal como fez questão de sublinhar o Dr. Paquis, mas só para lembrar que as aulas vão ser retomadas agora em setembro, tem que se pagar as propinas para aquelas crianças que estão em escolas privadas até o dia 10, depois disso tem multa, tem que se comprar o material escolar, tem que se pagar as pessoas que também nos prestam serviço, em casa ou de forma particular. Há as dívidas para aqueles que têm créditos para viaturas, com banco, enfim, nas concessionárias. Como é que o angolano suporta, estando a endividar-se cada vez mais, com um salário que já não responde às necessidades reais? Pois, Leda, essa é daquelas matérias que de facto é muito difícil, é um gargalo que fica sempre na garganta. E me parece que a explicação técnica que foi dada pelo Ministério das Finanças não foi feliz, foi uma explicação infeliz. Eles tentaram explicar os timings da hora que os fundos da contribuição dos impostos entram e da hora que os pagamentos das dívidas saem, da hora que o pagamento dos fundos de salário sai. É essa explicação que foi dada, criou uma confusão na mente dos angolanos. Eu acho que seria de bom tom se o Ministério das Finanças voltasse a dar uma outra conferência de imprensa para clarificar este ponto de atraso dos salários, porque as variáveis que foram ditas naquela conferência de imprensa, até aqui são muito confusas. De qualquer maneira, e aqui concordo com o Dr. Paquis, o salário de um trabalhador é sagrado. Estamos a falar de um contexto de um país em que o maior empregador do país é o Estado, é o governo. Se o Estado falha o salário, falha todo o sistema de consumo a nível nacional. As micro, pequenas, médias empresas morrem, porque não há consumo. As pessoas não têm, para além das questões que a Leda colocou, o funcionário não vai conseguir pagar a creche do filho, não vai conseguir pagar a propina, quer dizer, é em cadeia. O atraso de salário numa sociedade como a nossa, estruturada numa base em que, como eu disse, o Estado é o maior empregador, dá consequências económicas e sociais graves. E eu acho que não é este cenário que efetivamente nós temos. E pelas contas que foram apresentadas, um outro contrassenso, porque nós vimos o relatório de conta e me parece que pelo relatório de conta que foi apresentado, há sim dinheiro para pagar salário aos trabalhadores. Então, essa noção que foi transmitida de que não há dinheiro para pagar aos trabalhadores, acho que é uma ideia um pouco falsa. Agora, falamos aqui de dois elementos. Atrasos de salário por causa do sistema interno lá de finanças, que eventualmente
em benefício dos trabalhadores angolanos, eu penso que pode ser corrigido, porque o operador do sistema é um ser humano, o sistema é uma coisa que se programa, eventualmente, claramente o que nós pedimos é que o salário das pessoas tem que ser prioridade absoluta, em detrimento do pagamento da dívida externa ou interna. Não é possível colocar o pagamento da dívida em primeiro lugar e o salário em segundo. Essa variável tem que ser mudada, a ordem de prioridade, e depois vamos ver, quem opera o sistema é um homem, é um ser humano. Então é possível alterar isso. Portanto, eu aí concordo com o Dr. Paquice, o apelo é que isto mude para não criar prejuízo às famílias e, de uma forma geral, à sociedade angolana. 60 cursos de diversas instituições de ensino superior foram desacreditados pelo Instituto Nacional de Avaliação, Acreditação e Reconhecimento de Estudos de Ensino Superior, o INARES. Segundo a Ministra do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, o processo de avaliação em curso visa também melhorar o ranking das universidades angolanas a nível mundial. A qualidade do ensino superior em Angola continua a ser um grande problema, segundo os acadêmicos. Para se inverter este quadro, o Ministério do Ensino Superior, através do INARES, está a desenvolver um vasto processo de avaliação aos cursos e instituições do ensino superior no país. A primeira fase ocorreu em outubro do ano passado, onde foram avaliados 30 cursos, sendo que apenas 7 foram aprovados com recomendações e 23 ficaram desacreditados, estando proibidas as instituições de receber estudantes num período de 1 ano. Nem mesmo a maior universidade pública do país, a Universidade Agostinho Neto, obteve nota positiva nos cursos ligados à saúde, ficando assim proibida de inscrever novos estudantes no ano acadêmico 2024-2025, nos respectivos cursos. Segundo a ministra Paula de Oliveira, não há tratamento diferenciado neste processo de avaliação. O plano de melhoria passa por os próprios gestores das instituições agora poderem trabalhar junto do próprio INARES para poder ir combatendo tudo o que são as debilidades. E como o objetivo é de elevar a qualidade em todas as instituições do ensino superior, decorreu no mês de junho a segunda fase da avaliação, que abrangeu 49 instituições do ensino superior, cujos resultados ditaram 60 cursos desacreditados e 55 cursos acreditados, no universo de 115 cursos avaliados. As causas são fundamentalmente o facto de esses cursos não terem tido desempenho quantitativo e qualitativo satisfatório em todos os indicadores de avaliação da qualidade, mas sobretudo nos indicadores obrigatórios, designadamente, só a título de exemplo, no indicador currículos, no indicador corpo docente, no indicador extensão. Com este resultado, está assim encerrado o primeiro ciclo de avaliação aos cursos e instituições do ensino superior no país. Nas próximas fases, seguem-se os cursos ligados à educação, engenharias e outros. Dr. José Fernandes, o INARES dando mostras de que está aí para fazer cumprir a lei. Foram reprovadas várias instituições do ensino superior, ficam obviamente lesados, em alguns casos, os estudantes, mas é necessário que exista este rigor para o bem do ensino superior no país. Leda, o que garante a sustentabilidade de qualquer sociedade a médio e longo prazo é a forma como esta mesma sociedade lida com as questões de ciência e tecnologia. E obviamente que essa formação ao nível superior, ao nível das universidades, é que vai cultivar, é que vai criar um sistema de tecnologia e ciência a nível do país. Portanto, o trabalho de avaliação e de, se quisermos, monitoria que o INARES fez é fundamental para a certificação dessa qualidade de ensino que é exercida no nosso país. Portanto, é fulcral isso. E os dados que vieram, aliás, esse é público, já se falava muito da deficiência do nosso sistema de ensino superior, nós estamos a falar de 52% de instituições, ou se quisermos de curso, que foram reprovados. É mais de 50%. Isto demonstra claramente que a qualidade de ensino no nosso país, se era uma coisa que nós falávamos, hoje temos um dado concreto, temos factos
É factual de que a qualidade do ensino não é boa. Isto é mau para o nosso país, mas num lado é positivo, porque a percepção que eu tenho é que coloca as cartas na mesa e as instituições que foram reprovadas devem enveredar num processo de lições aprendidas, olhar os erros que foram cometidos e rapidamente corrigir esses erros, porque não podemos continuar a brincar com o processo de ensino a este nível superior quando estamos a falar de ciência e tecnologia. Isto pode colapsar a nossa sociedade, incluindo na tomada de decisões políticas e, sobretudo, numa sociedade em que quem toma a decisão é o político, sem ter em conta as recomendações técnicas e científicas. E se temos atrás de nós um sistema de formação que não suporta a tomada de decisões na base da ciência e da tecnologia, colapsamos como sociedade. Eu acho que esse trabalho é positivo e deve ser apoiado. Doutora Paquice, é a primeira prova de fogo para a nova ministra? Sim. Eu acho que ela entrou bem. Entrou bem numa altura em que a ministra Sambo, que sai, tendo deixado o doutor Eugênio, secretário, portanto, Jesus Tomé no Inareje e outros, fizeram este trabalho já há algum tempo, já tinham feito em 2023, mas fizeram esse trabalho agora, deixa-me dizer, Leda, é daquelas coisas que a mim agradou-me imenso, porque eu sou professor universitário, como sabe, já há algum tempo. Agradou-me imenso ter visto esse trabalho bem feito e está de parabéns o Inareje. Avaliaram 5 itens. Primeiro item, os currícula. Corpo docente, investigação, extensão, pois infraestruturas das áreas de saúde. 5 itens foram avaliados, 155 cursos avaliados, 55, portanto, acreditados no nível C. Nível C, 55 só. Os outros foram reprovados. O que está aqui, na sequência daquilo que diz o Dr. José Fernandes, é que os cursos admitiram, portanto, enfermagem e psicologia clínica. A verdade é que não criaram condições para os nossos alunos de enfermagem e psicologia clínica. Mas a reprovação desses cursos significa dizer que eles terão 2 a 3 anos, com recomendações do Inareje. Quem fez essa avaliação são técnicos nacionais, independentes, portanto, e também estrangeiros, avaliaram as coisas. Vocês têm 2 a 3 anos para cumprirem esses requisitos. Durante esses anos, 2 e 3 anos, não vão poder admitir mais ninguém. Aqueles que estão vão ter que ter essas condições. Leda, deixa-me dizer, é essencial que nós cuidemos do nosso ensino. E, portanto, deixa-me dizer que estamos todos de parabéns por essa avaliação. O que esperamos é que a ministra Paula Regina de Oliveira, que nós damos os parabéns pelo cargo que está a assumir, naturalmente, e pela sua postura, dê avanços e leve avante essa reforma, que são mesmo reformas. Nós nunca tínhamos tido isso. E também devemos dizer, porque nós temos amigos que têm universidades, os nossos amigos que têm universidades têm capacidade para terem condições nessas universidades. Portanto, cumpram aquilo que o Ministério está a exigir. Estamos a falar sobre o ensino superior, mas a colação, vamos olhar para a questão e que também foi noticiada durante esta semana na TV Zimbo, que tem a ver com o ensino médio técnico. Muitos candidatos não realizaram os exames. A nossa reportagem disseram que foram informados de um horário errado para a elaboração das provas ou para que pudessem fazer os exames. Ou seja, a comunicação não fluiu, as listas não foram afixadas e os candidatos perderam a oportunidade de fazer os exames de admissão a estes institutos médios do país. Que nota nos pode dar sobre isso? Essa questão é muito sensível, porque nós estamos sempre a bater na mesma tecla. Queremos construir uma sociedade baseada no conceito meritocrático. O acesso a essas instituições, a esses institutos de formação, tem que ser feito baseado no mérito, baseado no critério que foi definido como critério perfil de acesso. E se o estudante é impedido de fazer um teste a este nível, é muito difícil, nós, enquanto sociedade, aceitarmos que foram excluídos uma parte de candidatos neste processo e outros candidatos entraram. A pergunta é, quais são os critérios? E depois, a consequência disto é que uma instituição do Estado, do Governo, não pode se dar ao privilégio de cometer um nível de erros como essa que ocorreu. E uma vez cometido, não repará-lo. Aí é onde está o problema. Também já foi dito que não haverá uma segunda chance aí é onde está o problema, para estes estudantes. Como é que fica num país onde o acesso ao ensino é extremamente... Temos mais de 2 milhões de crianças fora do sistema de ensino. Esses jovens que não fizeram o teste, que automaticamente não vão entrar no ensino médio. Que os pais, as famílias não têm capacidade para pagar o colégio privado. Como é que fica a situação deles? Que foram impedidos por conta de uma falha de comunicação de um sistema. Será que essa falha foi criada propositadamente? Esta é a pergunta que fica no ar. Doutora Albino Paquice, quero ouvi-lo também sobre esta matéria em um minuto, assim, rapidamente. Sim, o ensino, o que pode ser dito? O ensino devia ser público.
Todos os países que querem apostar no ensino, o ensino é público, em que todas as pessoas têm a obrigatoriedade do ensino até o 12º. Não fazem exame para fazer 12º, nem técnico, nem outra coisa. Isto que nós estamos a fazer aqui é um erro crasso que nós estamos a cometer. Mas qual é o nosso problema? Nosso problema no país é que nós estamos a desinvestir no ensino público porque muitos dirigentes que governam têm colégios. Então, aqueles que não entraram no Macarenco, nessas coisas, têm que ir para o colégio. E os pais que são pobres não conseguem. Ou ficam em casa. Quem tem dinheiro é que vai no colégio. Exatamente. Quem não tem... E os pais pobres que não conseguem pagar, então têm o filho. Doeu o meu coração. Fiquei mesmo com o coração a doer. Quando um rapaz, sobrinho de um amigo meu, ligou-me a dizer: tio, eu não consegui entrar porque tenho 16 anos e vou fazer 17 em outubro. Como é que uma criança de 17 anos é impedida de entrar no sistema público e o pai é taxista? Estás a ver? Então nós temos que, portanto, os nossos dirigentes têm colégios, têm que pensar também que o ensino público é para os pobres, deixem o ensino para os pobres. Eu acho que é o que podíamos fazer. De resto, eu queria dizer o seguinte, Leda. Nós hoje temos pessoas a passarem a noite já nas escolas do Quilamba. Quer dizer, o Quilamba é um modelo, Sequela é um modelo, Zangon é um modelo. As escolas que existem nas centralidades devem ficar para as pessoas que vivem nas centralidades. Como se faz em todo sítio. Cada um estuda no seu bairro. Por que que as administrações das escolas públicas nas centralidades estão a criar dificuldades para depois nós começarmos a pagar micha dos nossos irmãos e filhos que estudam que vivem nas centralidades? Estão a criar dificuldades para nós pagarmos micha. Mais uma vez estão aí pessoas, muitas delas de má fé, que querem sujar o bom trabalho que algumas pessoas, não todas, querem fazer relativamente ao ensino. Vou aproveitar para pedir o seu minuto, Dr. Albino. Vou elogiar três jovens. Depois vou apresentar o livro, mas é rápido. O primeiro jovem chama-se Dr. Carlos Francisco, que esteve no Zimbábue e fez uma conferência muito interessante, lá também onde esteve o Presidente da República, falou sobre o nosso corredor do Lubito e sobre as oportunidades que existem para se investir no nosso país. Foi representar o reitor da Universidade de Luanda, Dr. Carlos Francisco, um abraço grande. Outra homenagem, outro elogio vai para o nosso colega também daqui da televisão, Tito Cambange, numa funjada dos indígenas, pelo mais velho Salas Neto, onde reuniu, portanto, os intelectuais para conversarem sobre o país. Outra homenagem vai para João Domingos Panga Panga, que é o novo gestor da Casa da Juventude de Viana. O rapaz tem feito um trabalho meritório. Vale a pena, portanto, confiar nessa juventude que faz coisas boas. Eu trouxe esse livro. É o terceiro tomo de 3 obras que o Dr. Carlos Feijó ofereceu. Dr. Carlos Feijó é o coordenador, Antônio Paulo, outro, Cremil do Paca, Adão de Almeida, ministro, Márcio Lopes, ministro, Chinaku Fortuna, também intelectual. São os intelectuais. Ajudem. Essa ciência que nós estamos a estudar, ajudem mesmo a implementar no Executivo. Por favor, muito obrigado. Obrigada, Dr. Albino Paquice. Dr. José Fernandes, o seu minuto? O meu minuto, na onda do que o Dr. Paquice fez, eu vou elogiar 2 instituições, mas 2 instituições públicas. Uma, o Banco Nacional de Angola, por acaso faz tempo que eu não ia ao Banco Nacional de Angola e fui para lá resolver uma questão e fui tratado de uma forma muito surpreendente. Por acaso, estranhamente, fui atendido no corredor, mas aí mesmo no corredor um jovem apareceu e resolveu o meu problema. Em menos de 2 minutos o meu problema do Banco Nacional foi resolvido, que é de uma declaração que eu fui lá buscar. A segunda instituição é o Tribunal de Contas. Eu sempre tive uma impressão, quando se fala de tribunal, uma coisa hermética, pesada, mas também visitei o Tribunal de Contas, queria compreender como é que funciona e fui tratado com muita educação, com muita delicadeza, todos os funcionários a todos os níveis, bastante educado, bastante respeitoso. Fiquei bastante surpreendido pela cordialidade dos funcionários do Tribunal de Contas, que é uma instituição pública e que nós aqui fora entendemos como uma coisa hermética. Portanto, ao Banco Nacional de Angola, ao Tribunal de Contas, os meus parabéns. É esse minuto que eu queria desejar. Muito obrigada, Dr. José Fernandes, Dr. Albino Paquice. Obrigado aos senhores por terem estado connosco em mais uma edição da revista Zimbo. Senhor telespectador, está concluída a edição de hoje.